ainda nesse período de oração, eu vou convidar o Norton, que ele esteja orando, entregando na mão do Senhor as Déboras, as mães de joelho, os filhos de pé. Que o Norton esteja orando por cada uma de nós, mães naturais ou mães que adotaram pelo coração, né? Que o Senhor venha estar dando força, eu me incluo, né? Que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha nos fortalecer, porque quando a gente se levanta para orar, para buscar, para clamar pelos nossos filhos, mesmo aqueles que não saíram de nós, barreiras se levantam, o inferno é abalado. E o inimigo não está satisfeito, porque através desse projeto, muitos filhos vão ser resgatados pela mão forte do Senhor, com certeza. E o inimigo não está satisfeito. Por isso, eu te peço, Norton, que você esteja mesmo nesta manhã levantando um clamor em prol das mães de joelho, filhos de pé. Amém? Nesse período de oração, eu vou pedir ao pastor Mário que esteja orando pelas famílias, seja de Ilhéus, seja da comunidade, sejam famílias que ainda não conhecem a Jesus como seu Salvador, porque nós temos visto as assolações que as famílias têm sofrido, como o inimigo tem trabalhado nas famílias, quantos filhos estão sendo ceifados, né? Quantas mães estão chorando, pais, quantos casamentos estão sendo desmanchados, muitas vezes por culpa nossa mesmo, porque damos brecha para o inimigo agir. Muitas das vezes não nos pomos na torre de vigia, como o Senhor já nos ordenou. Então que o Senhor, nesta manhã, através do servo dele, venha ouvir o nosso clamor, e que ele esteja restaurando lares, restaurando corações, ensinando os maridos, as mulheres, os filhos, a liberar perdão. É uma palavrinha tão pequena, mas que tem um imenso poder quando nós nos pomos na mão do Senhor e abrimos o nosso coração para que essa palavra, perdão, venha fluir, venha agir, não só na nossa família, pai, mãe, mas também igreja, né? Onde quer que nós venhamos estar, né? Glória a Deus.
vou estar pedindo a nossa irmã Kátia, diaconisa, né? Orando pelos enfermos, sejam eles espirituais, sejam eles físicos, né? Que o Senhor Jesus, nesta manhã, venha estar tocando com a sua mão poderosa na vida deles. Mas também vou pedir à irmã Kátia que esteja também entregando a família da Lucinha, né, que está enlutada, perdeu seu irmão. Que o Senhor esteja consolando o coração daquela família. Porque nesse momento a gente não tem nem palavras. Só mesmo o Espírito Santo Consolador para consolar, né, para afagar. Então, Kátia, que você nesta manhã esteja orando pelos enfermos, mas também esteja entregando a família da nossa irmã, que está passando por esse momento de tristeza. Deus. Santo é teu nome, Jesus. Irmãos, estarem abrindo as suas Bíblias lá em Salmo 46. Salmo 46. Aqueles que puderem se colocar de pé para reverência à palavra do Senhor. Eu vou estar lendo os versículos ímpares dos irmãos pares. Salmo 46. Amém? O título é Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.
espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemão. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Nós vamos estar todos lendo o versículo 10 e versículo 11. Né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o que o Senhor está nos falando nesta manhã. Aquietai-vos. Isso é o que Ele está falando para nós, que nós temos que nos aquietar, porque Ele é Deus, né? E Ele é o Senhor dos exércitos, está conosco. Não importa, irmão, o que você está passando, não importa o que eu estou passando, o que importa é que o Senhor está falando para cada um de nós nesta manhã, aquieta, porque eu sou Deus, eu tomo conta de você. Amém? Eu convido o Ministério de Louvor para vir tomar posição no altar do nosso Deus.
Amém. Eu convido a mensageira da manhã, nossa irmã Leia, está com oportunidade. Amém, né? Amém. Eu vou estar pedindo, né, a Sassá, que esteja orando pela vida da Leia. Ela vai trazer a palavra de Deus para nós, um recado especial, tá? Que tu esteja entregando a vida da Leia. Amém? Na mão do nosso Deus. Amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, versículo 40 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 em diante. Vamos nos colocar de pé para fazer a leitura da palavra de Deus? Diz assim: aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou para servir de testemunho ao teu povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e em toda parte vinham ter com ele. Mais uma vez, vamos fechar os olhos e orar ao Senhor. Pai, obrigada pela tua palavra, porque ela é viva, porque ela fala aos nossos corações. Obrigada, Senhor, porque aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã vem do teu espírito, vem do teu coração, para o nosso coração. Esteja, Senhor, fazendo instrumento da tua palavra, daquilo que o Senhor quer, para que possamos estar, Senhor, não só ouvindo, mas colocando em prática, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Bom, o texto fala da cura de um leproso. Falar de cura e de uma situação tão difícil como do leproso ou ser leproso, principalmente nessa época, porque era sinônimo de exclusão. Ter lepra era sinônimo de exclusão da sociedade, não é? Era considerada como uma doença repugnante. Era um sofrimento muito grande. E nós vimos aí que, além da exclusão, além de toda essa situação vivida ou por uma pessoa que sofria de lepra, ela também perdia a identidade, porque ela não era chamada pelo nome, mas ela era chamada pelo leproso. Nós vimos que era um sofrimento, né, de punição dupla, pois era a impureza moral
e a impureza religiosa. Nós vimos também que, lá no livro de Levítico, em que o homem atingido pela lepra era como um intocável, um morto-vivo, um chamado leproso. Quantas coisas tão complexas e tão difíceis, né? Para um homem. Para um homem que Deus o criou, e os homens com tanta indiferença para com o próximo, para com o outro. E nós vimos então assim que ali na época a dificuldade aí, e que esse leproso ele enfrenta situações difíceis pela circunstância, por aquilo que era promovido devido à característica dele, ou pelo fato dele estar naquela condição. E vimos assim que a lei, né, esse homem aí, esse leproso, quando ele, por ele sofrer a exclusão, por ele ser considerado o impuro, dentro da sua pureza moral, da sua pureza religiosa, nós vimos aí que esse homem, ele comete uma infração, porque ele se dirige até Jesus. Ele comete uma infração conforme a lei, e ele vai até Jesus. Nós vimos no início do versículo de Marcos, no capítulo 1, outras curas aí, Jesus registrados no livro. E esse homem aí no versículo 40, nós vimos que ele aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe. Aproximou-se dele, ou seja, ele infringiu, ele cometeu uma infração assim em relação à lei, e ele foi até Jesus. Aquele homem que devia estar ali no seu cantinho, né, sem poder se aproximar de ninguém, ele vai até Cristo. Ele vai até Jesus, e ele não somente vai até Jesus, mas ele se posiciona até Jesus de uma maneira diferenciada. Ele se ajoelha, ele roga, e ele se ajoelha até Jesus, e ele pergunta, e ele coloca, ele não pergunta, ele afirma: se quiseres, pode purificar-nos. Não é uma pergunta, é uma afirmativa. Se quiseres, pode purificar-nos. E no versículo 41, nós vimos assim um sentimento invadiu o coração de Jesus. E esse sentimento, nós vimos aí que Jesus, ele se profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-lhe. E Jesus, ele afirma, ele diz, né, quero, fica limpo. E no mesmo instante, aquela enfermidade, aquela lepra, aquele mal, aquela situação em que aquele homem vivia, desapareceu, e aquele homem ficou limpo. Aquele homem ficou, podemos dizer assim, voltando à sua vida. Aquele homem volta a uma situação de poder estar inserido na sociedade. E nós vimos então que Jesus, ele foi compadecido de misericórdia. Ele foi compadecido de compaixão por a vida daquele homem. Jesus foi compadecido de amor pela vida daquele homem. E Jesus faz por aquele homem num ato de misericórdia. Jesus faz por aquele homem num ato de amor por aquele homem. Jesus faz por aquele homem num ato de sensibilidade por ele. Ele faz num sentimento gratuito, que é um sentimento de amor. Ele faz num sentimento gratuito, que é um sentimento de compaixão que invade,
por uma situação em que ele verificou. E vimos também que esse homem, ele se põe diante de Deus, ele coloca-se diante do Senhor, para que ele possa receber a cura. Então, separando aqui, analisando dentro daquilo que nós vimos, daquilo que nós temos para essa manhã, em primeiro lugar, eu entendo que nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. Eu entendo que nós precisamos buscar a face do Senhor. Eu entendo que nós precisamos ir em busca daquilo que nós queremos para a nossa vida. Mas não somente ir em busca. E em segundo lugar, eu digo que eu preciso verificar o querer de Deus para a minha vida. É isso que Deus quer para mim? E em terceiro lugar, é compreender que o sentimento de misericórdia que Jesus, assim, ele foi invadido, ou o sentimento de compaixão, ou o sentimento de amor que Jesus teve por aquele homem, é um sentimento que eu, Leia, como cristã, como serva do Senhor, eu preciso ter por aqueles que precisam da minha ajuda. É o sentimento que precisa invadir o meu coração. E é chorar com aquele que chora, com aqueles que choram. Viver o cristianismo é buscar ter um coração como o de Cristo. Viver o cristianismo não é somente acordar cedo, vir para a igreja, não é somente fazer a sua devocional e cumprir aquele ritual toda manhã no mesmo horário, porque senão pode, como na linguagem popular, pode dar ruim. Viver o cristianismo é dar exemplo de servo. Viver o cristianismo é permitir que um sentimento de amor invada o nosso coração. É permitir que um sentimento de misericórdia invada o nosso coração. É permitir que um sentimento de olhar para o outro, enxergar no outro o melhor que ele tem, invada o nosso coração. Se nós julgássemos menos e amássemos mais, seria tudo muito diferente. Mas, infelizmente, em algumas situações, não em Ilhéus, não aqui, mas em algumas situações, a gente percebe que o julgar está muito forte e o amor está sendo deixado de lado. A inversão precisa acontecer. Precisamos amar, buscar um sentimento de amor. Quando olharmos o outro, entendermos, e aí a gente analisando o histórico dessa pessoa, não aquele momento, mas o todo, para que a gente possa agir de acordo com um sentimento dentro do nosso coração de amor, de misericórdia, de compaixão, de sensibilidade pelas vidas. Aceitar a Jesus e viver, entendendo que eu estou salvo. Que bom. Quantas vidas precisam da nossa vida para receber Jesus? Quantas vidas precisam da minha vida para serem alcançadas por esse amor que é gratuito, por esse amor que não cobra, por esse amor genuíno, por esse amor misericordioso, bondoso, longânimo, benigno. Que nessa manhã nós possamos estar entendendo que o cristianismo precisa fazer parte da minha vida em todos os momentos. Que não seja um ritual, mas que eu viva Cristo, que eu exale o bom perfume de Cristo na minha vida, através das minhas atitudes, através da minha maneira de ser, através da minha forma de falar, da minha forma de proceder, do meu bom testemunho. É isso que o Senhor quer de nós.
E não é somente é lá fora. É no nosso dia a dia. É na hora que o nosso chefe pega no nosso pé. É na hora que tem um aluno que encrenca. É na hora que tem um companheiro de trabalho lá, um amigo, que é aquele que quer aparecer mais do que todo mundo. É aí que nós precisamos mostrar que Cristo existe através das nossas atitudes. Que Deus seja louvado. Pastor, tem algum aviso? Alguma comunicação à igreja? Então nós vamos... Oi? Reunião de membros no próximo domingo, após a IBD. Amém? Vamos nos colocar de pé para que estarmos recitando o nosso moto da escola dominical, que se encontra lá em Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1. Um anúncio. Eu sei que a mulher, mãe, seja mãe natural ou mãe de coração, às quarta-feiras nós estamos nos reunindo aqui para o projeto Mães de Joelho, Filhos de Pé, né? Eu, a Kátia, nós estamos aqui toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, clamando pelos nossos filhos, sejam naturais, sejam de adoção, Então, se você estiver em casa, mãe, esposa, ou você mesmo que não tem filho, mas adotou, né, de coração, tem algum jovem, alguma pessoa perto da sua casa que, né, você vê que precisa ser resgatado pelo Senhor, então você venha se juntar a nós nas quartas-feiras, todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã. Amém? E lá atrás tem um cafezinho, né, o café da comunhão. Nós vamos estar lá tomando o nosso café e logo após vamos estar nos reunindo em classe.